Hoje eu queria fazer um especial aqui com vocês e falar sobre um livro que, na verdade, eu não li. Eu comecei a escutar ele em audiobook, num canal do YouTube, e é um livro que ele traz a questão do conhecimento, do autoconhecimento, de você estar no agora, de uma visão diferente. Os livros que eu fui lendo ao longo da vida são manuais, vão falando de história de pessoas e, às vezes, conta a história do autor daquele livro. Porém, esse livro, ele te reporta, ele te leva. Ele é tão incrível que a pessoa tá lendo aquele livro e você tá escutando e você tá sendo reportado para a história do autor do livro. O nome do livro é A Entrega Incondicional, do Michael Alan Singer. E em inglês se chama Surrender. É como se você se rendesse ao fluxo da vida. Em algum dado momento da vida dele, ele se rendeu à vida. Ele parou de fazer aquilo que ele gostaria de fazer e se rendeu às sincronicidades da vida, como diria Jung. Porque ele deixou a vida fluir através dele e ele disse, não, eu vou tirar o meu eu pessoal da jogada e vou me render à vida, né? Estar sempre presente e prestando atenção naquilo que a vida vai me trazendo. Bom, esse homem, ele, sinceramente, começa a história dele quando ele tem 22 anos, 23 anos. Ele praticamente é um hippie, ele não tem onde morar, ele mora numa Kombi, ele dorme na caverna, ele não tem dinheiro pra nada, mas a vida vai acontecendo através dele, por ele, fluindo pra ele, recebendo. Ele tá no mato e as coisas chegam pra ele, do nada, o que nunca é do nada. Mas isso é tão grandioso, eu ainda nem terminei de ler o livro, ou, na verdade eu nem li, eu estou escutando ele em audiobook. É tão interessante porque conforme a moça vai lendo o livro, eu consigo me levar para onde o Michael tá. No tempo e espaço da onde o Michael tá, é como se eu observasse o Michael contando a história dele para mim, ela narrando a história, mas é o Michael contando a história dele e eu consigo enxergar ele passando por todas as fases da vida dele. Eu consigo criar telas mentais na minha visão, é como se eu fosse um observador escutando alguém narrando a história do Michael para mim e eu tô vendo o Michael numa tela tipo de cinema. Acho que foi um dos primeiros livros, acho que é o primeiro livro de autoconhecimento, de espiritualidade, de expansão de consciência, que tem essa fala tão gostosa, que é como se tu contasse uma história. Podia ser um romance, ele tá contando o romance da vida dele, ele tá contando a história do Michael, a história da persona Michael, e como ele deixou o Michael pra se tornar quem ele é, porque na verdade ele simplesmente deixou a vida fluir através dele. Ele deixou o desconhecido fluir pra ele, então as coisas chegavam pra ele. Isso são os anos 70, não é agora, WhatsApp, Google, internet, não existia nada disso. Ele tava no meio da floresta. A única coisa que o Michael queria era continuar as práticas de yoga dele, ficar no meio do mato, sozinho, como um ermitão, só que a vida não queria isso dele. Então isso é muito legal, porque ele tá contando a vida dele. E como foi a jornada dele até ele chegar num ponto que ele se tornou dono de uma empresa de bilhões de dólares, somente seguindo o que a vida mandava pra ele, sem ele pensar, ok, a voz na minha cabeça, que é o meu eu inferior, né, a minha mente tá dizendo, não, eu não quero isso, não, mas ele escolheu, ele fala no livro que ele fez um experimento, que o experimento era ele se render às coisas, se render àquilo que vinha pra ele, e tirar o eu pessoal dele da reta. Por exemplo, eu não quero fazer tal coisa, a vida tá me dizendo, chega alguém e me pede pra fazer A. Uma parte do livro fala o seguinte, chegou uma pessoa e pediu pra ele reformar uma casa, eu não lembro exatamente o que, e ele não queria fazer, e aí ele foi lá na mente, e a mente dele dizia, eu não quero fazer isso aqui da boca dele, sim, eu vou fazer isso aqui. Então, assim, ele começou a parar de escutar a voz na cabeça dele, que dizia pra ele que ele não queria fazer A, B, C ou D, e ele começou a aceitar aquilo que a vida trazia pra ele. Então era muito interessante, e ele dizia, o dinheiro chegava pra mim exatamente nas quantidades que eu precisava. O Michael Alan Singer, ele começou uma empresa de carpintaria, aí ele se tornou empreiteiro, aí ele comprou um computador lá no final dos anos 70, um dos primeiros computadores domésticos, aí ele começou a aprender a programar esse computador, ele era programador de computador, e ele fazia programas personalizados para as pessoas procuravam ele. Ele é no meio do mato, gente. Ele mora numa cidade chamada Gainesville, no estado da Flórida. Isso é anos 70, né? Então, só que é muito interessante tu escutar a história dessa pessoa, porque era um hippie, andava de chinelo, cabelo comprido, inclusive ele ainda usa cabelo comprido, se você procurar ele na internet. Ele tem outros livros que ele escreveu, ele tem Alma Indomável, e ele tem um outro que agora eu não vou me lembrar o nome, mas eu recomendo que você leia o livro A Entrega Incondicional, porque ele
Realmente, ele é um livro, sim, diferente de todos os outros livros que eu já li sobre autoconhecimento, despertar da consciência. É como se o Michael estivesse contando a história da vida dele, é uma própria biografia da vida dele, e ele fazia um trabalho fantástico com os presidiários, assim. Eu achei o trabalho que ele fazia com os presidiários, assim, ele contando a história de um presidiário em particular, e o quanto às vezes a gente muda a vida de alguém, mesmo essa pessoa estando presa numa solitária, porque essa pessoa depois foi parar numa solitária, mas essa pessoa, estando presa numa solitária, passou por experiências diferentes das espirituais, né, da espiritualidade, e ela conseguiu enxergar, enfim, os erros que ela foi cometendo, e ela mudou a vida dela. Mesmo nos portões mais escuros, nos lugares mais sombrios, existe uma fagulha de luz. Se ninguém desistir. Às vezes alguém vai levar uma fagulha de luz nos lugares mais escuros. E essa pessoa que tá nessa escuridão, ela aceita pegar essa fagulha de luz. E depois ela se torna luz. Então, é muito incrível esse livro. Eu pretendo comprar o livro e ler o livro. Apesar de, eu acho que foi o primeiro audiobook que eu comecei a escutar e comecei a prestar atenção, porque eu não gosto de audiobook. Eu realmente não gosto, eu prefiro ler os livros. E eu achei isso incrível, eu quis trazer pra cá. Então, se faz sentido pra você, manda este áudio pra alguém, compra o livro. Eu não tô ganhando absolutamente R$1 pra fazer propaganda desse livro, só quis trazer um livro que mexeu comigo, de uma maneira que eu comecei a ver certas coisas com outros olhos também. Porque o Michael, ele muitas vezes, eu lembro de ele contando a história dele, parecia que ele estava narrando um pouco da minha história. Eu quero ficar sozinha, eu quero meditar, eu quero fazer tal coisa. As coisas vão chegando a mim também, mas as coisas também vão chegando a mim. Eu recebo as coisas, assim, as coisas vêm pra mim da maneira que eu preciso, não vem quantidades exorbitantes, mas acaba vindo coisas, assim, do nada, que a gente sabe que nunca é do nada, mas é a vida colaborando. E em alguns momentos também eu pensei assim, como seria a gente confiar no universo, na vida, e deixar a vida vir pra gente e a gente simplesmente entrar no fluxo da vida e deixar a vida vir e ser através, né, desse avatar corpo e dessa persona que habita esse corpo. É isso. Bom domingo aí.